Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Meu nome é André, vou estar mostrando para vocês hoje um pouco de expressões algébricas do 8º ano. Então vamos lá, gente. Uma expressão algébrica a gente vai ter ela da seguinte forma. Ela é um termo que você pode ser escrito da forma 2ax. Então, aí você vai ter esse número chamado de coeficiente e também temos as letras, que vai ser chamada de parte literal. E isso é classificado, esse conjunto de coeficiente e parte literal é denominado como monômio. Então, o monômio possui coeficiente e parte literal. E a parte literal, ela vai ser contida com graus também, né? Por exemplo, nesse caso, você tem essa parte literal A é primeiro grau. Então, em relação a A, você tem um grau do A como primeiro grau. E esse X também tem o grau. Qual que é o grau em relação a X? Primeiro grau também, certo? Um outro exemplo, né, esse que seria um exemplo 1. Um outro exemplo, um exemplo 2, seria você pegar esse termo aqui, por exemplo, menos x a quarta, y a quinta, z a sexta. Tudo isso dividido por 2. Então, isso também é denominado monômio, porque você tem um único termo e você tem como coeficiente, o coeficiente é o que? Menos, aqui sempre, ó, aqui tem um, gente, mas não aparece, tá oculto. Então, o coeficiente é menos meio, certo? E a parte literal será somente as letras que você vai escrevê-la. Então, é x a quarta, y a quinta, z a sexta. Então, isso é denominado como monômio, essa classificação desse termo. Então, vamos fazer outro exemplo aqui, né? Mas aí, se você for analisar, por exemplo, o grau desse monômio em relação a x. Só em relação a x ele é do quarto grau. Então, em relação a x, ele é do quarto grau. E em relação a y, ele é do quinto grau. E em relação a z, ele é do sexto grau. Então, esse monômio, ele possui... Qual é o grau desse monômio? É só você fazer a soma dos expoentes de cada parte literal, de x, y e z. Então, esse monômio, ele é classificado como monômio de que 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15, né, gente? Então, ele é um monômio de 15º grau. Então, é assim que damos o nome e o grau do monômio, né? Do monômio inteiro. Então, ele é do quinto grau. Quer dizer, 15º grau. Bom, então, vamos... Se você entendeu essa parte de monômio, vamos ver um binômio agora. Então, isso aqui é explicação de monômio. Deixa eu colocar aqui, né? Número 1 aqui, vou colocar aqui, primeiro caso, monômio. Depois que você entende monômio, você já vai entender o segundo caso, que é o binômio. O que é o binômio?
O binômio ele vai ter ou uma soma ou uma subtração para separar o termo. Por exemplo, 2xy mais 3xyz. Lembrando que vai ser denominado binômio se as partes literais não forem a mesma. Nesse caso, não são as mesmas, então é classificado como binômio. Poderia ser também x menos xyz. Então também é classificado como binômio. Foi separado por dois termos, ou seja, por dois monômios, entendeu? Então o binômio é só isso, gente. Agora aqui, se você tiver uma expressão assim, uma outra, aqui exemplo 1, né? Um exemplo 2, se você tiver uma expressão, tipo essa daqui, ó, 5xy menos 3xy, você tem que analisar primeiro a parte literal dele. Os coeficientes você tem, tá aqui, mas olha aqui, gente, é a mesma parte literal. Então isso aqui você não pode chamar de binômio. Tem dois termos? Tem, mas as partes literais são iguais. Se você reduzir os termos semelhantes, o que você pode fazer? 5xy menos 3xy. Vai sobrar 2xy. Então, olha aí para você ver. Cuidado com isso. Isso é um monômio. Percebeu? Para ser um binômio tem que ter parte literal diferente. Trinômio. Vou apagar essa parte aqui. Para a gente estar mostrando agora trinômio. Terceiro, né? Trinômio. Bom, gente, o trinômio é o mesmo jeito do binômio. Você vai olhar pelos monômios que tiver. Por exemplo, um exemplo 1 aqui seria x mais y menos z. Tem quantos monômios separados por adição ou subtração? Tem 3. Então, esse daqui é classificado como trinômio. Certo? Então, vamos lá, né, gente? O trinômio você já entendeu o processo. Se eu tiver um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui seria 3x menos z menos 2xyz. Também vai ser denominado como trinômio. Você só olhar a separação de monômios. 3 monômios, então eu tenho soma ou subtração de monômios, trinômio. Tem 3 termos aqui, né? Então, ou seja, 3 monômios. Bom, pessoal, agora vamos ver agora um polinômio. Agora o quarto caso é um polinômio. O polinômio, gente, ele vai ter essa mesma característica. Então, o quarto caso, né? Polinômio. O que é um polinômio? Ele é um termo, gente. Ele seria assim, por exemplo, 5x mais 3 menos 7xy mais um z. Pode ver que as partes literais são todas diferentes. Então, se eu tiver a partir de 4 termos, ou seja, a partir de 4 monômios, somando ou subtraindo, eu vou ter um polinômio. Certo? Então, o polinômio é isso, gente. Mas vamos lá, então. Vamos entender a operação que a gente pode fazer com essas expressões algébricas. As expressões algébricas, elas vai ter aqueles casos, né? As 4 operações matemáticas.
por exemplo, adição de monômios. 2xy mais 3xy, né? Vamos chamar aqui de 1. Exemplo 1, né? Tem a mesma parte literal, xy e xy. Você soma os coeficientes. Vai ficar 5xy. Certo? Olha um segundo exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, menos 3xy, vamos pegar um caso de uma multiplicação de monômios, mais 2xy ao quadrado. Multiplicação de dois monômios, faz joguinho de sinal, né? Menos vezes mais, vai dar menos, 3 vezes 2 vai dar 6, x vezes x. Você soma os expoentes das mesmas partes literais. Vai dar x ao quadrado, né? Por quê? Porque equivale 1 e equivale 1. Ele é do primeiro grau, esse x. Você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E o y? Aqui está elevado a 1 e aqui está elevado ao quadrado. Você soma. Conserva a base, no caso, conserva a parte literal, que é y, e soma-se os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, você tem a multiplicação de monômios. Um outro caso, divisão de monômios. 15 t a quarta, w elevado ao quadrado. Vamos colocar a letra diferente, né? Dividido por menos 3tw. Então, você vai fazer o jogo de sinal primeiro. Menos dividido por menos vai dar mais. 15 dividido por 3 dá 5. T a quarta dividido por t elevado a 1. Na divisão de mesma parte literal, você conserva esse t e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. W ao quadrado dividido por w também subtrai expoente. Conserva a base, conserva a parte literal w e subtrai os expoentes, porque é divisão. 2 menos 1 dá 1. E não precisa colocar 1. Quando não tem nada no expoente, já vale 1. Então, fica desse jeito positivo. Bom, gente, agora, uma operação de polinômio seria você pegar, por exemplo, vamos fazer uma multiplicação. Você pegar aqui, ó, 2x mais 3y mais z mais menos 1. Vamos pegar aqui multiplicação. Tô pegando aqui, gente, uma multiplicação. Eu já vou só falar. Multiplicação de um polinômio por um monômio. Certo? Então vamos lá. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que multiplicar cada monômio com ele. Então 2x vezes 2x vai dar 4x. Lembra que eu somo os expoentes das mesmas partes literais? Certo? Vai ficar desse jeito. Agora aqui, agora eu já somei, já fiz essa operação, né, com esse. Então agora eu vou pegar o 3y vezes 2x. Aí se aqui tivesse sinal de menos, você tinha que fazer o jogo de sinal aqui também. Mas como é positivo, vai dar positivo, né? Então vai ficar mais 6, multiplica, né? xy. E agora aqui você vai fazer também a mesma coisa com z. Vai ficar mais z vezes 2x. Coloca em ordem alfabética, né? Coloca assim, ó. Mais 2, primeiro vem o x, depois vem o z. Certo? Agora, menos 1 vezes 2x, menos 2x. Certo? Então, aqui, no caso, eu somei só a mesma parte literal com x, porque são iguais. Você soma os expoentes, aí fica x ao quadrado, né? Então, fica desse jeito. Essa é a multiplicação de um polinômio por um monômio. Bom, gente, agora vamos fazer uma divisão. Essa divisão de polinômio, ó. Só mais uma divisão aqui. Divisão de polinômio. Vamos pegar uma simples, né?
5x ao quadrado mais 3x menos 7. Aí eu vou dividir por um binômio, x mais 2. Só para mostrar uma divisão de polinômio por um binômio. No caso, seria uma divisão de trinômio por um binômio, né? Mas é classificado como polinômio isso aí. Então, 5x ao quadrado mais 3x menos 7. Usando o método da chave, x mais 2. Agora, você sempre vai dividir só o primeiro com o primeiro, gente. Olha aqui. 5x ao quadrado dividido por 1. Por x, né? Então, você vai dividir 5, coeficiente primeiro. 5 dividido por 1 dá 5. X ao quadrado dividido por x dá x. Agora, vamos lá. Quando você acha o primeiro termo aqui, é só multiplicar com... multiplica 5x com x, depois com 2. Aí você faz o joguinho de sinal e joga para lá, troca o sinal. 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado. Vem para cá, menos 5x ao quadrado. Certo? Agora vamos para esse. 5x vezes mais 2 vai dar mais 10x. Está multiplicando. Agora vem para cá, dá mais 10x. Vem para cá, menos 10x. Sempre esse primeiro termo, gente, vai anular. Aí, se não anular, você fez a divisão errada, tá? Mas aí sempre ele anula. Eu vou colocar uma barrinha porque aqui vai dar zero. 5x quadrado menos 5x quadrado vai dar zero. Então, já anulei. Certo? Agora aqui, mais 3x menos 10x. Sinais diferentes. O que você faz? Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 7x. Agora você desce o próximo termo, que é quem? O menos 7. Agora vamos lá, né? Divide sempre esse primeiro com o primeiro aqui. Certo? Então vamos lá. Menos 7x dividido por x. Vai ficar menos 7. Certo? Agora vamos fazer a multiplicação. O menos 7 vai multiplicar o x, depois o menos 7 multiplica o 2. Passa para cá trocando sinal. Vamos para isso aqui agora, né, gente? Menos 7 vezes x, menos 7x. Passa para cá, mais 7x. Menos 7 vezes mais 2 vai dar menos 14. Passa para cá, mais 14, porque tem que trocar o sinal, lembra? Aqui deu menos 14, vem para cá mais 14. Então, você anula sempre o primeiro termo, tem que anular, percebeu? Vai dar zero mesmo. E agora, mais 14 tira 7, vai ficar mais 7 positivo. Então, você tem o quociente dessa divisão de polinômio, é isso daqui, mas só que sobrou um resto, né, gente? Então, ele não é uma divisão exata, esse trinômio por esse monômio, por esse binômio. Ainda sobrou um resto. Mas esse é o procedimento de fazer uma divisão de polinômios. Então, quem gostou, isso foi feito, eu fiz esse vídeo a pedido de alguém que fez um comentário e pediu para me explicar sobre expressões algébricas. Aí eu expliquei um pouco, né? Isso é a nível para o 8º ano. Então eu expliquei um pouco de monômio, binômio, trinômio e um pouco também de polinômio, né? Só para ajudar o que foi pedido nos comentários. Então, quem gostou, deixa um like e compartilha.